um recado. O nosso evento, ele é interativo. Então, no momento que a gente estiver aqui falando sobre o tema, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat que ao final do evento nós vamos responder todas as dúvidas que vocês forem enviando no decorrer do nosso evento, certo? Vamos aqui compartilhar a tela, que nós fizemos uma apresentação para iniciar e ficar melhor com a compreensão sobre o tema que nós vamos explanar. Bom, quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu que estou aqui falando com vocês? Só um minutinho. Acho que agora vocês já conseguem visualizar. Como aqui. Vamos começar. Eu estou tentando aqui fazer o compartilhamento da tela. Pronto, acho que agora foi. Vamos nessa. Vamos começar. Bom, nosso webinar, nós falaremos sobre inadimplência escolar em tempos de pandemia. Então, as causas, os efeitos, as estratégias para redução da inadimplência escolar dentro da sua gestão. Tudo é estratégia, tudo é análise dentro da empresa escola. E é esse o estudo que nós vamos falar hoje. E quem sou eu? Quem vos fala? Eu me chamo Admili Santos, eu sou advogada trabalhista empresarial e dentro do ramo empresarial, a minha especialidade são escolas. Então, dentro das empresas na qual eu trabalho com as instituições de ensino. E quem vai estar comigo essa noite? Quem vai estar comigo é a doutora Priscila Menezes, que é advogada também e especialista em direito educacional. Quais são os pontos que nós vamos tratar nesse encontro? Primeiro, a doutora Priscila vai fazer uma explanação sobre o que é o direito educacional, as noções gerais, os objetivos, os sujeitos e a interdisciplinariedade do direito educacional com as outras matérias do direito, tributário, trabalhista. Então, ela vai falar essa parte introdutória do direito educacional. Logo após, nós vamos falar sobre os contratos educacionais. Os contratos educacionais, o que é? Qual é o conceito? Quais são as alterações que devem ocorrer nos contratos de 2021? O que o setor de cobrança deve se posicionar? Como deve se posicionar nesse momento do contrato, da confecção e do pós da cobrança? E nós vamos falar também sobre os reflexos da pandemia. Nós sabemos que esse momento é muito atípico, esse momento é muito difícil e o setor que foi extremamente afetado foram as escolas. Então, quais foram os reflexos da pandemia para as escolas? Nós falaremos sobre a lei estadual de redução das mensalidades, o ensino híbrido e todas as outras consequências, reflexos que nós tivemos com a pandemia perante as escolas. E logo após nós falaremos sobre as estratégias de redução da inadimplência escolar, as causas da inadimplência, os efeitos da inadimplência e como nós podemos ter estratégias, seja naquela prática do dia a dia, seja as estratégias mais complexas, estratégias de gestão, para que a escola consiga de vez reduzir a inadimplência escolar. Então, todos esses temas serão tratados essa noite. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Priscila Menezes, que vai falar sobre as noções de direito educacional. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão escutando a gente? Tá tudo sob controle? Espero que sim. Então, como a doutora Admili falou, eu me chamo Priscila Menezes, sou advogada e sócia do MSS Advocacia. Somos um escritório especialista em direito educacional. Então, para iniciarmos, vamos conversar sobre noções de direito educacional. Então, o conceito do direito educacional. O que é direito educacional? O direito educacional é um conjunto de normas, princípios, leis, regulamentos, doutrinas e procedimentos que disciplinam as relações entre alunos e ou responsáveis, entre alunos, professores, administradores, instituições de ensino, o poder público, Conselho Nacional de Educação. Então, o direito educacional é um conjunto de normas que disciplinam as relações educacionais
e disciplinam essas pessoas que eu acabei de falar, enquanto envolvidos diretamente ou indiretamente no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, é um direito que tem como finalidade mediar as relações educacionais. Quais são os objetivos do direito educacional? É ir além da legislação educacional. Ir além da lei é entrar no campo do comportamento humano em relação à educação. Além disso, temos também como objetivo, o direito educacional, ele tem como objetivo auxiliar na interpretação, na compreensão e na aplicação da legislação educacional. Então, temos dois objetivos principais, que é no âmbito preventivo e no âmbito judicial. De um lado, o direito educacional atua de forma preventiva e do outro, atua de forma judicial. Logo após, nos perguntamos, quem são os sujeitos do direito educacional? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de sujeitos do direito educacional, de sujeitos das relações educacionais. Então, temos o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria de Educação, instituições de ensino, alunos e ou responsáveis, bem como gestor escolar, diretor, coordenador, professores, entre outros sujeitos. Por fim, informo a vocês que o direito educacional é uma disciplina interdisciplinar, ou seja, tem relação com outras áreas do direito, como, por exemplo, o direito civil, o direito penal, o direito do consumidor, o direito do trabalho, o direito tributário. Então, o direito educacional está diretamente ou indiretamente ligado a essas outras áreas do direito. Por isso, nas relações jurídicas distintas de uma sala de aula, podemos ter um contrato educacional que envolve o direito educacional, mas esse contrato está nos termos do Código Civil. Temos também a prestação de serviços educacionais nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Temos também os contratos de trabalho com os funcionários de uma instituição de ensino, que estão disciplinados pela CLT, pela Lei Trabalhista. Temos também o atendimento aos alunos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e as atividades escolares em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, notamos a relação direta que o direito educacional tem com as outras áreas do direito. Por que fizemos essa introdução para vocês em relação ao direito educacional? Para vocês entenderem que o direito educacional ele é fundamental e necessário para as relações educacionais no que tange a contratos educacionais e inadimplência escolar. A partir de agora, passo a palavra para a doutora Edmile, que vai conversar com vocês sobre contratos educacionais e o setor de cobranças. Voltei, pessoal, e agora nós vamos falar sobre contratos educacionais. Não tem como a gente falar sobre inadimplência sem falar sobre quando começa essa relação contratual entre os pais e responsáveis e as escolas. Eu vou pedir só 5 segundos para vocês, porque tem pessoas aqui querendo ingressar na sala e a gente precisa fechar somente aqui os slides. Então, os slides vão sumir de forma rápida e daqui a pouquinho volta para a gente conseguir trazer essas pessoas que querem participar daqui do evento. Mas eu vou continuar explanando para vocês. Então, vamos lá. Contratos educacionais, do que se trata? Nós sabemos que os contratos é onde inicia a relação educacional entre os pais e os pais e a gestão escolar. Então,
esse contrato ele é regido pela legislação civil, mas, e vale salientar também com relação aos contratos educacionais, que quando a gente se fala do ensino básico, nós temos que ter a noção de que se tratam de crianças menores de idade. Então, quem assina esse contrato? Quem assina esse contrato são os pais ou responsáveis, certo? Então, a gente já conceituou o contrato educacional, um instrumento jurídico, e a partir disso a gente percebe a importância de uma boa confecção desse contrato, e nós vamos falar um pouco mais lá na frente sobre todos esses detalhes com relação à elaboração do contrato educacional, mas de forma conceitual é um instrumento jurídico que tem como objetivo dar essa segurança para ambas as partes que acordam esse exercício, as condições de pagamento e tudo mais. Bom, feitos esses conceitos, quais são os pontos que devem constar no contrato educacional e que incidem lá na frente, incidem no momento da cobrança, no momento da inadimplência? O primeiro ponto é a matrícula. Por quê? Porque no momento em que o pai, o responsável, está ali realizando a matrícula, tem que constar no contrato de forma expressa o valor da matrícula. Então, quanto é que aquele pai vai pagar? Quais são as formas de pagamento? Quais são os pontos as consequências no caso de inadimplência? Tem que constar no contrato se as consequências são o SPC, o Serasa, a duplicata, o registro em cartório. Tudo isso deve constar de forma clara e precisa e principalmente informado naquele momento da matrícula. Então, vamos recapitular. Os pontos que devem constar no contrato educacional. No momento da matrícula, deve constar o valor de forma expressa, as formas de pagamento. E no momento da inadimplência, tem que constar cláusulas que falem sobre o momento de o pai não honrar com aquele pagamento. Então, se vai para o SPC, se vai para o Serasa, se vai ter duplicata, se vai para a questão do protesto no cartório. Essas são as questões de inadimplência. Aí você fala, ô Edmile, isso aqui já consta no meu contrato, já tá tudo ok aqui na escola, já tá tudo certo, mas eu te chamo a atenção. Por quê? Porque não basta a gente ter cláusulas no contrato somente por ter, cláusulas vazias, como nós chamamos, e não ter de fato a aplicabilidade que nós vamos precisar lá na frente no momento da cobrança. Então, como são cláusulas jurídicas, elas têm que ser bem redigidas, porque às vezes uma palavrinha pode ser usada contra a escola e o pai se eximir do pagamento da inadimplência ou da cobrança, por exemplo, de juros e multas. O outro ponto com relação a contratos educacionais são questões práticas do dia a dia que eu gostaria de falar para vocês que fazem muita diferença lá na frente. Então, quais são algumas questões práticas? No sentido de que preenchimento. A gente vai falar também sobre setor de cobrança, mas aqui chama atenção com relação ao preenchimento. Por quê? Porque é necessário que a escola entenda que o preenchimento do contrato deve ser feito por uma pessoa da escola, uma pessoa responsável por isso e, consequentemente, treinada para isso, que a doutora Priscila vai falar muito bem lá na frente sobre essa questão de treinamento do funcionário. Então, esse funcionário, ele que deve preencher e não o pai. Por que, Edmile? Porque, às vezes, o pai ou o responsável, ele não coloca as informações completas, fica faltando, por exemplo, na questão do endereço, um número que falte, ou o CEP coloca o número errado, isso faz a diferença. Ter, por exemplo, mais de um telefone de contato, ou ter, por exemplo, um telefone de contato para recados. O pai ou responsável, você informou aqui esse telefone, mas tem outro para recados, porque quanto mais números a gente possuir, mais nós teremos condições de cobrar lá na frente. Então, essas são algumas questões práticas do dia a dia no momento contratual. Agora você fala, Edmile, nesse momento de pandemia, muita coisa mudou. Eu tenho certeza que esse contrato que está fazendo parte das relações educacionais da minha escola não vai funcionar para o ano que vem. Então, quais são as alterações que eu preciso ter em 2021?
Bom, eu cito, por exemplo, o ensino remoto, deve constar a possibilidade do ensino remoto, deve constar uma cláusula que fale sobre o caso de pandemia e o caso de calamidade pública, o que pode, nesses casos, o que pode ser feito pela escola, deve já estar expresso no contrato. E tem que ter uma cláusula que fale sobre a independência das escolas nas alterações contratuais. Então, por exemplo, tem uma cláusula que fala assim, a escola possui total autonomia para mudar calendário escolar, para mudar com relação às aula presencial para aula remota, para mudar a rotina dos alunos de aulas. Então, essa cláusula de independência também deve constar no contrato de 2021. Outras cláusulas são as medidas preventivas. Quais são as medidas preventivas que a escola vai tomar no ano de 2021 com relação à pandemia e calamidade pública? Olha, a escola está tomando tais medidas com prevenção para os seus alunos e vai acontecer de tais formas. Nós vamos, por exemplo, fazer testes nos professores, nós vamos, por exemplo, pegar uma ficha, fazer uma ficha dos alunos e perguntar a todos os alunos se eles já sentiram os sintomas ou não sentiram os sintomas. São alguns exemplos práticos que envolvem as medidas preventivas e deve constar no contrato educacional de 2021. O outro ponto, e aqui chamo muito a atenção de vocês, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como eu coloquei aí. Do que se trata a LGPD? A LGPD no direito, o nome próprio já diz, ele protege os dados. E com relação às escolas, protege os dados dos alunos e da família. Então, perceba, Lei Geral de Proteção de Dados, protege os dados dos pais e dos alunos. O que tem no contrato educacional? Os dados dos pais e dos alunos. Ali tem o nome completo, ali tem o CPF, ali tem o endereço, tem se o aluno possui alguma doença, se o aluno não possui, tem dados com relação a avô, avó, que geralmente tem alguns contratos que colocam com relação a se o filho passa mal, se o aluno passa mal. Tudo isso são informações que estão ali nas mãos da escola. E com a chegada dessa lei de proteção de dados, e aqui chama a atenção que essa lei já entrou em vigor, todas as empresas brasileiras devem respeitá-las. Por quê? Porque senão podem pagar multas, e multas muito expressivas. Então, no contrato educacional de 2021, a escola deve ter uma cláusula que fale sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também uma cláusula aqui relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados que autorize as escolas a armazenar aqueles dados dos pais e dos alunos e utilizar, por exemplo, eu autorizo que forneça os meus dados, os dados da minha família, do meu filho, para o MEC, para o Enem, para instituições, órgãos de ensino que solicitam para as escolas com frequência alguns dados relacionados aos alunos. Vocês agora precisam dessa autorização, e isso vem com a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso vem com as alterações que devem constar no seu contrato de 2021, certo? Agora, vamos falar sobre o setor de cobrança nas escolas. É importante a gente enfatizar que a escola, e falando no sentido de gestão empresarial, deve ter um setor de cobrança específico, deve ter pelo menos uma pessoa responsável por isso. E esse setor de cobrança, ele deve ter, em primeiro ponto, um padrão de comunicação. Ou seja, ele deve ter um padrão de envio de SMS, por exemplo, em tal data, para relembrar o pai sobre isso. Isso tudo é comunicação. Ou no momento de pandemia, a gente está vendo muito uso de WhatsApp. Então, um padrão de mensagem no WhatsApp, um padrão de atendimento nesse momento de cobrança, que é um momento delicado. A escola deve manter nesse setor de cobrança essa comunicação eficaz, essa comunicação próxima. Esse é um ponto do setor de cobrança. O outro ponto são as informações unificadas. Você já parou para pensar se as informações com relação aos seus contratos estão espalhadas, estão soltas, ou estão todas unificadas, armazenadas em um só lugar, onde você consegue ter esse acesso fácil, consegue ter esse controle em mãos? Isso é responsabilidade do setor de cobrança, ter essas informações juntas, unificadas.
Outro ponto é que também está super relacionado com as informações unificadas, é ter uma gestão de contratos e o seu cumprimento. Por exemplo, quantos contratos a escola tem agora em 2020? Quantos contratos teve uma evasão escolar, ou seja, quantos contratos foram interrompidos nesse momento? Quantos alunos estão inadimplentes, estão fazendo esse cumprimento? Essa gestão de contratos, ela é primordial para a escola entender se as estratégias, por exemplo, que a gente vai aprender lá na frente, as estratégias de redução da inadimplência estão funcionando ou não estão funcionando. Por quê? Porque quando a gente fala de gestão empresarial, tudo tem que ser revisto, a gente tem que estar ali sempre atento. E essa gestão de contratos e o seu cumprimento nos ajuda nesse sentido, certo? Outro ponto que tem tudo a ver com essa questão de gestão é com relação a índice de inadimplência. Nós sabemos que a escola é um negócio, é uma empresa, e como qualquer empresa, ela tem que mensurar em números, ela tem que saber os números que envolvem aquela gestão. E um dos números de suma importância é o índice de inadimplência. E aqui a gente mantém um padrão de análise empresarial de que o índice de inadimplência que é considerado baixo é quando é abaixo de 2%. O índice de inadimplência que é considerado na média é um índice entre 2% a 3%. E o índice de inadimplência que é considerado alto, ou seja, a escola está no alerta vermelho no setor de cobrança, no setor de inadimplência. É quando a gente tem uma inadimplência acima de 3%. E agora, te pergunto, qual é o índice de inadimplência da sua escola? Você sabe? Você sabe nesse ponto de porcentagem, nesse ponto de estratégia empresarial? Por quê? Porque são esses números que sustentam o seu negócio. Então, você precisa ter ele em mãos e saber em que nível o seu índice de inadimplência está. Mas aqui eu te dou uma boa notícia. Por quê? Porque no momento que você dá um cuidado maior para esse setor na sua empresa, faz estratégias de prevenção, estratégias de redução, a tendência é só diminuir, é só abaixar. Então, por exemplo, o seu índice de inadimplência está acima de 3, você está no vermelho, você percebe que você precisa agir. E quando você passa a aplicar as estratégias e, por exemplo, essas que nós estamos falando hoje, que estão ali, muitas fazem parte do nosso dia a dia, questões práticas, e outras são realmente mais complexas, de gestão, de judicial. Quando você passa a fazer essas aplicações de estratégias, você vai ver que o seu índice de inadimplência vai abaixando. Mas você só vai ter esse resultado se você ter essa atenção com o seu índice, certo? Agora eu vou passar para a doutora Priscila, que ela vai falar sobre os reflexos da pandemia com relação à inadimplência escolar. Olá, pessoal! Depois de assistirmos esse conteúdo riquíssimo que a doutora Edmile passou, vamos falar sobre os reflexos da pandemia. E o primeiro deles é a redução da mensalidade escolar e a pandemia da Covid. É bem verdade que estamos vivendo um momento atípico e que no início do mês de março de 2020, alguns governadores fizeram a recomendação e outros fizeram uma determinação em relação à suspensão das aulas presenciais. Nos estados que o governo fez uma recomendação, não houve um decreto, pois quando o governo faz uma determinação, é através de decreto estadual. Então, quando aquele estado teve um decreto estadual determinando a suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino tiveram que, obrigatoriamente, suspender as aulas presenciais. No estado que o governo fez uma recomendação de suspensão das aulas presenciais, todas as instituições de ensino também suspenderam as aulas presenciais, tendo em vista a sua função social, tendo em vista o seu cuidado com a comunidade escolar. Então, muita gente achou que essa pandemia não fosse durar tanto. Então, cada mês que se passava, era uma novidade que surgia. Então, a comunidade escolar, os alunos,
e ou responsáveis começaram a cobrar da escola a redução da mensalidade escolar. Não existia, na maioria dos estados, uma lei estadual que disciplinasse sobre a redução, e algumas instituições de ensino resolveram fazer uma renegociação, pois muitos pais estavam tirando seus filhos da escola, tendo em vista a crise econômica que assola o país. Então, muitas escolas fizeram uma renegociação, muitos alunos questionaram a redução de água, a redução de luz, e as escolas, em contrapartida, informaram que, diante da pandemia, diante da suspensão das aulas presenciais e da demora da suspensão dessas aulas, as escolas tiveram que investir em plataformas digitais, tiveram custo com a tecnologia. Então, muitas escolas entraram em contato com os alunos, fizeram uma renegociação para que a escola e para que a educação continue sendo levada para os alunos. Além disso, as escolas tiveram que realizar treinamentos tecnológicos. Todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que se readaptar a esse novo normal. Então, conversei bastante com muitas instituições de ensino, inclusive também com alguns pais e responsáveis, falando que o melhor caminho diante dessa pandemia era a renegociação, era a conversa da instituição de ensino com os alunos e os responsáveis. O nosso escritório é de Salvador, Bahia. Então, a partir de agora, vou falar da lei estadual da Bahia em relação à redução da mensalidade escolar. A pandemia iniciou em março, porém, essa lei só chegou no dia 13 de agosto de 2020. Muitas escolas, antes dessa lei, já tinham reduzido a mensalidade escolar por conta própria, outras não. Pois é bem verdade que cada instituição de ensino tem uma realidade específica, e essa realidade específica deve ser respeitada. Então, falando da lei estadual de redução de mensalidade escolar da Bahia, essa lei trata sobre a redução da mensalidade escolar na rede particular de ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário no que tange ao enfrentamento da Covid no âmbito do estado da Bahia. Então, eu trouxe aqui para vocês os principais pontos da Lei 14.279 de 2020. Essa lei obrigou as instituições de ensino da rede particular a reduzir a mensalidade escolar. No que tange à educação infantil, a obrigatoriedade foi de 30% de desconto no pagamento. Do ensino fundamental 1 e 2 foi de 25%. E no ensino médio foi 22,5%. Então, as instituições de ensino, a partir do dia 13 de agosto de 2020, do estado da Bahia, no âmbito do estado da Bahia, ficaram-se obrigadas a reduzir a mensalidade nessa porcentagem que eu acabei de salientar. Além disso, a lei ficou clara que essa redução deverá ser aplicada a partir do dia 13, prevalecendo até a edição de um novo decreto do governo determinando o retorno das aulas presenciais. Ou seja, quando o governo determinar que as aulas presenciais retornem, o desconto não é mais obrigatório. Além disso, nessa lei também tem afirmando que a mensalidade escolar igual ou inferior a R$ 350 não tem a obrigação de dar esse desconto. Portanto, escolas com mensalidades igual ou inferior ao valor de R$ 350 não precisam conceder essa porcentagem de desconto. E escolas que têm uma mensalidade superior a esse valor, superior a 350, devem conceder o desconto e, caso não conceda, tem uma multa de 100% sobre o valor da mensalidade de cada aluno. Então, deve respeitar essa lei. Trago também outros pontos principais da lei, que afirma que as associações privadas de educação e assistência social sem fins lucrativos, instituições de ensino mantidas por santas casas, não deverão reduzir a mensalidade escolar, independente do valor da mensalidade e independente do número de alunos. Além disso,
Caso o aluno já participe de programa de bolsas ou goze de alguma política de desconto, frente à escola, prevalecerá a redução mais expressiva, sendo vedada a acumulação de redução, salvo dispositivo contrário em contrato educacional. Além disso, esta lei não se aplica às instituições de ensino que tenham celebrado termo de ajustamento com órgãos públicos, bem como aquelas instituições de ensino que tenham acordos celebrados diretamente entre as partes antes da sua publicação. Então, pessoal, eu acabei de falar os principais pontos da Lei Estadual da Bahia sobre redução da mensalidade escolar. Muitos outros estados também tiveram uma lei estadual falando sobre a redução da mensalidade escolar diante da pandemia. E outros estados, até o momento, não teve nenhuma lei que determinasse a redução da mensalidade escolar. Agora, outro reflexo da pandemia é o ensino híbrido. O ensino híbrido é uma metodologia no qual o aluno aprende, pelo menos em parte, por um meio virtual, por meio do ensino online. Então, o ensino híbrido, há uma convergência de dois modelos de aprendizagem, ou seja, o primeiro modelo é o presencial, a sala de aula, a aula na sala de aula de forma presencial. E o segundo modelo é o online, através de tecnologias digitais para promover o ensino. Então, o ensino híbrido é a junção dessas duas modalidades, ou seja, a junção da aula presencial com a aula online. Nesse momento de pandemia, o ensino híbrido, ele se tornou muito conhecido. E é bem verdade que próximo ano vai ser uma realidade das instituições de ensino diante desse momento que estamos vivendo. Não sabemos se vai ter vacina, não sabemos se as aulas vão retornar em determinados estados. Então, caso retorne, deverão seguir protocolos pedagógicos e protocolos sanitários, sendo que deverá fazer o escalonamento da sala. Então, por exemplo, em uma segunda-feira, em uma sala de aula, há 30 alunos. Na segunda-feira, 15 alunos estarão na aula presencial e os outros 15 estarão na sua casa assistindo a aula, a mesma aula, de forma remota, de forma online. Por quê? Porque caso ainda não tenha vacina, caso ainda a pandemia esteja presente no país, deverá respeitar esses protocolos sanitários, deverá ter um distanciamento entre as carteiras dos alunos. E é bem verdade que muitas instituições de ensino não têm estrutura física para comportar esse distanciamento, para cumprir essa regra sanitária. Então, por isso, deverá fazer o escalonamento, e é aí que entra o ensino híbrido, essa nova realidade, esse novo normal. Com isso, eu trouxe para vocês 3 livros de indicação que fala sobre o ensino híbrido, que fala sobre metodologias ativas para uma educação inovadora, para uma educação tecnológica. Então, eu trouxe aqui no slide, o primeiro deles é Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórica e prática. O segundo livro é Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. E o terceiro é Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. São 3 indicações necessárias e fundamentais para esse momento que as escolas estão vivendo. Agora, falaremos sobre estratégias para a redução da inadimplência escolar. Então, pessoal, estamos vivendo um momento muito difícil em relação à inadimplência escolar. A inadimplência escolar, na maioria das escolas, aumentaram, infelizmente, por culpa de um vírus. Então, as escolas, mais do que nunca, a partir de agora, devem adotar estratégias para reduzir essa inadimplência, principalmente para o ano de 2021. Então, a primeira delas, doutora Jamile falou muito bem, que é o contrato educacional.
Esse contrato educacional, ele deve ser bem redigido, ele deve constar cláusulas claras, que foram bem salientadas e informadas por doutora Jamile agora há pouco. Então, o primeiro ponto, a primeira estratégia para reduzir a inadimplência escolar é ter o cuidado com o contrato educacional, é ter o respaldo para confeccionar esse contrato, para que conste nele todas as cláusulas possíveis diante dessa realidade que estamos vivendo. A segunda estratégia tem a ver com o contrato educacional, que é o treinamento da equipe. A equipe precisa estar treinada no momento que o aluno ou o responsável estiver assinando o contrato. Então, esse contrato deve constar as informações claras, todas as informações necessárias, como, por exemplo, o nome completo do responsável financeiro, o CPF, o RG e o endereço, inclusive com CEP, pois é de extrema importância essas informações para reduzir essa inadimplência escolar. A terceira estratégia é oferecer mais formas de pagamento. Quanto mais opções puder oferecer, maiores serão as chances para garantir as mensalidades pagas. Então, por exemplo, a escola deve oferecer várias formas de pagamento, através de boleto, através de carnê, através de cartão de crédito, através de transferência, através de depósito. Então, é necessário que a escola tenha diversas formas para facilitar a adimplência. A quarta estratégia é o setor de cobrança, que também foi salientado hoje com a doutora Jamile. Então, é de extrema importância a instituição de ensino ter um setor específico para cobranças. Deve ter uma gestão de cobranças para alunos adimplentes e para alunos inadimplentes. Por quê? Porque a escola deve entender os pontos críticos financeiros da instituição. Então, por exemplo, é bem verdade que o coordenador escolar, que o gestor escolar, que o professor, que o diretor tem uma relação emocional com os alunos. Então, esses sujeitos não devem cobrar. Não é interessante que eles efetuem a cobrança da mensalidade escolar, pois há uma relação emocional. O responsável financeiro vai falar, poxa, estou em uma situação delicada, não tenho condições de arcar, mas na verdade às vezes não é isso, não tem como prioridade o pagamento da mensalidade escolar. Então é interessante que a instituição de ensino tenha um setor específico para isso, isso se torna até mais profissional. Então é de extrema necessidade na instituição de ensino ter um setor de cobranças. A outra estratégia é que a escola deve oferecer descontos e condições especiais, com o objetivo de fidelizar e também de garantir que os alunos mantenham uma boa prática no pagamento da mensalidade. Então, deve oferecer desconto para aqueles alunos adimplentes, como, por exemplo, quem pagar até o quinto dia útil receberá 10% de desconto. Se passar dessa data, não tem desconto. Então, assim, vai fazer com que aquele responsável financeiro se organize para pagar naquela data, pois naquela data ele terá 10% de desconto. E também é uma ótima forma de incentivar que os estudantes inadimplentes regularizem a situação. Então, é de extrema necessidade também oferecer descontos e condições especiais para a comunidade escolar. E, por fim, a última estratégia para a redução da inadimplência escolar é ter um jurídico educacional. Ou seja, depois de todas as tentativas de tentar negociar a inadimplência escolar, não conseguiu, então tenha um setor jurídico, é um setor responsável por realizar cobranças extrajudiciais e, se for o caso, judicial. A partir do momento que uma instituição de ensino tem um setor jurídico, ela se torna uma instituição mais comprometida, mais responsável e organizada. Por quê? Porque o jurídico não tem essa relação emotiva que o setor de cobrança, às vezes, pode até ter, que o diretor, que o coordenador tem como responsável financeiro.
Quando se trata de jurídico, o responsável financeiro já sente aquela preocupação, percebe que tem que arcar com aquele compromisso, que foi um contrato que foi assinado, então esse contrato deve ser cumprido. Então, a partir do momento que tem um jurídico que entra em contato através de telefone, através de e-mail, se identificando como jurídico da instituição de ensino, tentando fazer um acordo de forma extrajudicial, com minuta, que seria por escrito o acordo com assinatura do advogado, sendo responsável e patrono da instituição de ensino, tudo fica mais organizado, tudo fica se torna uma empresa organizada. E se for o caso, não conseguir realizar as cobranças extrajudiciais, vai para a ação judicial. Então, pessoal, acabei de citar algumas estratégias para a redução da inadimplência escolar de extrema importância. Agora, finalizando o nosso conteúdo, nós trouxemos duas perguntas que são muito corriqueiras aqui no nosso escritório, diante desse momento atípico que estamos vivendo. A primeira delas é: a instituição de ensino, durante a pandemia da Covid, pode impedir o aluno inadimplente de participar das aulas online? E a resposta é não. O aluno inadimplente não pode ser impedido de fazer provas, de assistir aulas ou de participar de atividades pedagógicas. Então, a instituição de ensino não pode impedir o aluno de participar das aulas online, certo? A segunda pergunta é: caso as aulas retornem ainda em 2020, as instituições de ensino poderão retirar o desconto que foi dado no período de pandemia? Então, inicialmente, deve verificar em qual localidade a instituição de ensino se encontra. Se naquele estado que a instituição de ensino é localizada, existe uma lei estadual disciplinando sobre a redução da mensalidade escolar. Trago como exemplo o estado da Bahia. A lei que acabei de conversar com vocês, ela disciplina que a partir do momento que as aulas presenciais retornarem, o desconto deverá ser suspenso, ou seja, as instituições de ensino não são mais obrigadas a conceder o desconto. Então, reitero que a instituição de ensino deve saber se no seu estado possui uma lei estadual de redução da mensalidade escolar e, a partir disso, verificar com o jurídico se aquela lei disciplina algo sobre essa pergunta. Tá certo? E, para finalizar o nosso evento, eu trago uma mensagem para vocês. É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação. Com isso, passo a palavra para a doutora Edmile para também conversar com vocês. Parabéns, doutora Priscila, belíssima explanação. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, nesse nosso encontro, nosso primeiro webinar sobre gestão escolar e falando sobre o tema de inadimplência nesse período de pandemia, certo? Nós vamos deixar aqui para vocês nos encontrarem online, para a nossa conversa não terminar aqui, vocês continuarem consumindo o nosso conteúdo, a gente continuar nesse bate-papo. Então, como você faz para nos encontrar? Primeiro, a gente possui um canal no YouTube, que é o Advocacia MSS, onde, inclusive, você pode até rever esse encontro de hoje, que nós vamos disponibilizar por lá. Então, acesse o nosso canal do YouTube e se inscreva por lá. Outra página é do nosso Facebook, que é também a página Advocacia MSS. E nós temos também a rede social do Instagram. Hoje nós possuímos duas contas, isso mesmo. Um que é o Advocacia MSS, que é a nossa conta principal, e a outra que é a conta específica, exclusiva para as escolas. Um canal direto de comunicação, onde a gente só produz conteúdo relacionado ao direito educacional, que é o @educacionalmss. Então, nos adicione nessas duas redes e que a gente se encontra por lá. E nós também deixamos o nosso contato para vocês falarem com a gente. Esse é o nosso endereço, nós estamos situados na cidade de Salvador, Bahia, e nós também temos o nosso e-mail, um outro canal direto, onde vocês podem encaminhar um e-mail que a gente responde, a gente conversa por lá também, e nosso telefone de WhatsApp também, um outro canal de comunicação
que funciona, que a gente responde, que a gente se comunica por lá, troca dúvidas, troca experiências para não só nesse tema de inadimplência escolar, mas todos os outros que estão relacionados ao direito educacional. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Eu vi aqui alguns comentários. Muito obrigado, Anne. Feliz que você gostou. Estou lendo aqui os comentários que a Anne colocou. Ela colocou que já havia discutido na escola na qual ela trabalha sobre essas formas de ensino, que provavelmente é o ensino híbrido, que pretendem ser adotados a partir de agora, né, em diante. Muito obrigada também ao Eufrodísia, que gostou da mensagem que doutora Priscila colocou, Estela, que também esteve aqui conosco desde o início e está aqui comentando, e Aniele, que também comentou mais um pouquinho aqui, que as escolas precisam dessa gestão empreendedora, desse olhar. Muito obrigada, Aniele. Boa noite a todos, né, André? Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Breve faremos um novo evento e conto com a presença de vocês. Em relação ao certificado, anotamos o nome de vocês e vamos disponibilizar através do e-mail de inscrição. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, através das nossas redes sociais que a gente acabou de disponibilizar, certo? Estamos à disposição para qualquer dúvida. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.